Começando o Bauru Fala aqui pela TVC Bauru Net, canal 13, agradecendo desde já a sua companhia, tá? Ó, queria fazer um lembrete aí para todos vocês que estão acompanhando a TVC, acompanhar os programas de segunda, quinta-feira. Tem programa, a gente está acabando de fazer os ajustes, vai entrar programa novo na grade, programa diversificado, programa muito bacana para você acompanhar. Fique ligado aí na TVC que está chegando coisa nova, tem bastante coisa aqui sendo trabalhada e nós vamos trazer muita novidade com gente de Bauru, que é o mais legal, né, Moia? Moia, boa noite, seja bem-vindo aqui à TVC mais uma vez, boa noite. E hoje nós vamos bater um papo, nós recebemos uma visita do prefeito semana passada. Perfeito. E ele falou bastante, nós deixamos ele falar bastante, que era interessante a gente conhecer as ideias do prefeito, a ideia da administração. E hoje nós vamos pontuar algumas coisas que o prefeito colocou para nós e também o desdobramento da semana passada para essa semana, que algumas coisas ainda estão meio tumultuadas aqui na cidade. Mas boa noite. Boa noite a todos. E vamos fazer uma retrospectiva aí da entrevista, né, com o prefeito. Lembrando que desde que nós começamos o Bauru Fala, e começamos justamente com a esposa dele, Calazinha, de uma das cidades, e agora tivemos a oportunidade, depois de entrevistar N pessoas, N autoridades, pessoas do ramo da educação, advocacia, engenharia, medicina, fechamos a semana passada com a autoridade máxima da cidade, que é o prefeito, uma entrevista que era muito aguardada por nós. Eu acho que para a cidade, viu, Moia? Sem dúvida. A cidade estava esperando essa troca, né, com o prefeito, essa conversa com o prefeito. Eu estou acompanhando agora, o Gazeta está em várias emissoras, redes sociais, parece que houve um despertar, e eu acho isso muito positivo. Independentemente de um lado ou para o outro. Independentemente pelo canal, por rede social, é importante a população, é importante eu como munícipe também, ver o prefeito, escutar o prefeito, porque senão dá aquela impressão que a população brinca demais aí, que não tem prefeito, etc, etc. Então, o prefeito vindo, além dos canais oficiais que ele tem também, e frequentando, né, as emissoras, ele esteve na TV Tem, esteve aqui com a gente, esteve em redes sociais, ajuda, né, mano? Claro. Se não resolver, pelo menos eu quero escutar o que o prefeito está fazendo. E por que não está acontecendo as coisas? Porque fica muito vago, você vê a coisa não acontecendo e você não tem nem noção por quê. Então, de repente, tem algum problema jurídico, de repente não é, de repente é um problema administrativo. Claro. E nós temos algumas mudanças aqui na administração e um problema sério da greve também, né, Moia? Eu tive, durante essa semana, dois tipos de retorno. O primeiro é um retorno favorável, no sentido de que o prefeito foi sabatinado e respondeu todas as perguntas que nós fizemos. Falou muito bem. Não foi prolixo, não enrolou. E é claro que aquilo que ele afirmou aqui será julgado pelo povo ao longo do tempo, se ele vai cumprir ou não e se as coisas vão acontecer daquele jeito. Uma outra questão que me chamou a atenção durante a semana, conversando com duas pessoas diferentes, elas me afirmaram que a culpa da saída da Mondelez era da prefeitura, porque achava que a prefeitura não tinha feito. Aí você assistiu a entrevista na TVC? Não assisti. Eu falei, então, lá nós perguntamos sobre isso, e o prefeito afirmou uma coisa que a maioria da cidade não está sabendo. Então, por isso que é a questão de que a matriz no exterior resolveu fechar a planta, de 30 cidades. Não tem nenhuma relação com a cidade ou com as pessoas. Exatamente, mas fica claro que é fundamental a prefeitura, através da sua área de comunicação, fazer chegar até as rádios, até o jornal, os meios de comunicação, essas informações, para que esses boatos, para que essas informações incorretas não fiquem andando pela cidade, que é o que acontece. E Bauru tem muitos negócio de boato. Eu lembro em janeiro de 2017, quando ocorreu o problema com o CPP3, o alvoroço que causou as redes sociais na cidade. Parecia que tinha Alpinded descendo a... Parecia que ele estava sendo invadido por vândalos do norte. Facão na mão, né? Então, muito cuidado com informações. E você que
costuma compartilhar as coisas, dá uma verificadinha antes, é importante, porque senão gera-se todo esse mal-estar e a próprios órgãos públicos não conseguiram desmentir a tempo, né? Não criou alvoroço. Porque, por incrível que pareça, essas notícias falsas, o fake news, é que nem rastilho de pólvora. Ele é muito rápido. Agora, para depois você apagar isso aí, é complicado. Tanto o CPP3 como o CPP1 e o CPP2 mandam diariamente mais de 1.000 presos para a cidade todo dia. Todo dia está chegando aqui. Sim, 1.000 presos que trabalham aqui, trabalham na rua. Também é uma contestação por parte de alguns servidores, né? Então, não foi do tamanho que foi, mas a rede social conseguiu criar uma dimensão para isso muito grande. Queria mandar um abraço para o Ricardo Scriptori. Ô, Ricardinho, um grande abraço para você aí. Conhece o Ricardinho? Canta na noite, trabalhou junto comigo lá. O Valdinei também, boa noite, viu, Claudinei? A Márcia Ferraz, assim, realmente, cadê o prefeito? Márcio, ele estava aqui semana passada. Ele veio aqui, ele está se esforçando agora. Ele prometeu voltar num prazo de 30, 60 dias para que a gente faça uma nova entrevista com ele. Ele prometeu aqui para nós que agendaria. A Márcia também, que é funcionária lá do CPP, agora quase aposentando, não sei. Valeu lembrança dos boatos sobre o CPP3 e que ainda nós estamos aguardando lá o CPP3, também muito boato, né? Que a prefeitura agora pegou a gleba lá que engloba o CPP3, ele ainda está regularizando. Hoje nós estávamos vendo notícia que o próprio Distrito 3 ainda não foi regularizado, a própria prefeitura vai fazer isso por conta própria, que a empresa que estava não conseguiu dar conta. Então tem muita coisa acontecendo e o questionamento, né, que eu fiz para o prefeito, e na semana passada até não deu muito tempo, distritos industriais, ainda precisando acertar, né, e foi ganha uma área muito grande, né? Vai daqui do Distrito 3 até lá para o próximo AP1, CPP1, CPP2, e tem toda uma infraestrutura, tem toda uma logística. Os distritos que já estão funcionando, eles estão carecendo de iluminação, de asfalto, de segurança, quer dizer, de tudo relativo à infraestrutura. Então, me preocupa também o fato de que, nós ganhamos uma gleba e vamos montar ali um novo distrito. Mas é preciso que ao mesmo tempo, se faça a renovação e as melhorias nesses distritos que já funcionam. Porque as empresas ainda tem espaço para essas empresas. Então, pelo que o Gazeta colocou, está sendo retomado alguns prédios de empresas que não estão utilizando mais o prédio, ou fecharam, deixaram a cidade. E ainda é um processo jurídico que demora, infelizmente, demora para retomar, enfim, né? E aí a grande questão é a seguinte, né, Moia? O que me preocupa muito o município adquiriu uma terra, né? Um espaço que, bem ou mal, é gerido pelo Estado, que tem melhores recursos, consegue dar manutenção naquele espaço. E aí, a partir do momento que isso aí for de responsabilidade da prefeitura, como é que fica, né? É dinheiro que vai ter que ser destinado para lá. É um custo alto. Gente, equipamento. Mesmo que não consiga implantar o distrito lá, você tem um pedaço de terra para... Você tem que fazer ruas, você tem que levar iluminação, quer dizer, tem um custo alto e ele só vale a pena se você tiver no colete da manga várias empresas ou boas empresas que vão e que garantam que vão ocupar aquele espaço. Aí sim, você vai, investe, mas ao mesmo tempo você... O Gazeta colocou que existe algumas empresas, mas não abriu aqui, acabou não colocando, não sei se por nível de estratégia ou outra coisa, mas não chega para nós assim uma grande empresa que necessitasse de uma área grande. Faz tempo esse empreendimento da AES, a STT. A Tietê, aqui em Bauru, talvez seja o maior desses últimos 7, 8 anos. Um número considerável de vagas, pelo que ele pontuou lá. Achei interessante. Isso também foi interessante. Eu não tinha essa dimensão da STT, a quantidade de vagas. Eu já sabia 500 vagas, uma coisa assim aproximada. São vagas especializadas, vagas com perfil técnico, tecnológico. Realmente interessante. Né? Vamos lá, voltar um vuvuvu na prefeitura aqui, porque tem possibilidade de mudança de secretários, tem aí todo um preparo para as eleições. Nós estamos chegando
no tempo final dos acertos de partido, o Rodrigo agora já... 7 de abril, né? 7 de abril, a lista tem que estar lá no cartório, né? Sim. Então, tudo tem que ser realmente ser feito com antecedência. E aí nós começamos a ter alguns ajustes já, viu, Moy? Sim. O Rodrigo Agostinho foi para o PSB. Partido do vice-governador. Do vice-governador e do Meira. França. Aqui do Coronel Meira. Sim. Me parece uma dobrada aí do Rodrigo federal e o Meira estadual. Seria possível, seria possível. O Clodoaldo Gazeta já se prontificou a dar apoio, né, para o Rodrigo. Sim. E, bom, ele tem uma missão meio complicada, viu, Moisés? 90 mil votos, apesar de que o próprio pessoas que giram em torno aí da política me falam que o Rodrigo sai com 80 mil votos de Bauru. Eu não vejo difícil, com tanta facilidade isso. Eu acho difícil. As eleições para deputado estadual e federal têm se mostrado a cada 4 anos estarem mais difíceis. Até por um probleminha sério que acontece nas eleições, infelizmente, Carlos. Nós temos um número de votos em branco, votos nulos e abstenções muito altos. Muita gente desinteressada, né? Não, mas aí a pessoa confunde. E hoje eu falei com uma pessoa no supermercado justamente sobre isso. Se você não tem candidato à presidência da República, principalmente no segundo turno, é um problema. Mas você tem que ter candidato a deputado estadual, federal, senador, no primeiro turno. Isso aí é obrigação nossa, porque a quantidade de candidatos que são oferecidos pelos partidos é muito grande. Muito grande. Né? E, logicamente, a cidade de Bauru, que não elege um deputado federal há muitos anos, desde a última vez foi o Tuga. Então, são muitos anos. Então, chegou a hora. Agora, para que isso aconteça, no primeiro turno, você tem que, independente se você vai votar para um candidato X ou Y à presidência, você tem que ter o candidato a deputado estadual, o candidato a deputado federal e o candidato a senador. Isso é obrigação, até porque esses cargos são aqueles que têm a caneta na mão, são aqueles que vão legislar, são aqueles que vão fazer as leis, que vão alterar as leis e que podem, inclusive, alterar até a Constituição. Quer dizer, então você tem que ter um cuidado redobrado. Né? E não é só isso, né, Moia? Os deputados têm verbas. Claro, muitas verbas. Então, a cidade não tendo representante federal, ou o estadual tem, ela perde esses recursos, porque acaba chegando alguma coisa de alguns deputados que acabam mandando, mas são valores menores. Sim. Né? Se a gente tivesse um deputado... E geralmente nas vésperas da eleição. É um ano antes, porque o camarada quer ficar conhecido ali na cidade, então ele libera essas verbas, porque ele sabe que o nome dele vai ventilar na mídia local, na região, e isso vai favorecer a campanha dele no ano seguinte. Com certeza. Então, se você tem um candidato, esse candidato tem a obrigação de trabalhar nos 4 anos, não só pela região, pelo estado todo, mas ele vai dar uma atenção redobrada para a sua região. Então, é fundamental que o Bauru tenha deputados estaduais e federais, de preferência bons. Nós estamos torcendo, né? Então, falando aqui da conclusão do Rodrigo tem uma missão aí. O último deputado eleito pelo PSB federal foi o Flavinho, com 90.437 votos. De todos que o PSB elegeu, o Flavinho foi o último. De São Paulo. De São Paulo. 90 mil votos. 90.400. Então, hoje não dá para pensar em 90, tem que pensar em 95, tem que pensar em 100 mil votos. Né? E não se pode partir do pressuposto, porque se ele partir do pressuposto que ele vai ter 80 mil votos aqui, ele perde a eleição. Me desculpe, é a minha opinião. Eu acho que você tem que partir do pressuposto que você precisa buscar votos lá fora, num grande número, e trabalhar aqui dentro de uma forma séria para que você possa garantir. Se vierem os 80 mil, os 90 mil, maravilha, você está eleito. Agora, se vierem 40, se vierem 50, você tem que buscar lá fora a diferença. Então, por isso que muitos candidatos, nesses últimos anos, deixaram de se eleger, porque ficaram contando com os votos da cidade ou até da região e perderam a eleição. Isso não é exclusividade dos nossos candidatos do Bauru, não. Na maioria das cidades acontece isso. Você não pode supor que você vai ter voto nas outras urnas se você não fez um trabalho. 90 mil é voto. É muito voto. Parece pouco, mas quem participa de eleição e sabe... É só ver quantos os nossos candidatos aqui de Bauru, da eleição passada, quantos tiveram. É complicado. O Rodrigo é um nome bem conhecido, que vai ser bem votado.
mas é um número preocupante. Sim, é um número muito alto. Se ele conseguir regimentar para si a esperança de um deputado federal, né, do bauruense e da região aqui, pode ser que ele quer... Sim. Né, vai depender da dobradinha que ele fizer na cidade, das dobradinhas que ele fizer na região. Né? Falando em dobrada, em outras áreas da cidade, porque de repente você sai a federal. E aí você consegue fazer uma dobrada ou duas em outras cidades fortes, cidades grandes como Campinas, Santos, e aí você consegue buscar um pouco de volta. Faz o inverso que a gente não quer aqui, os paraquedistas vêm buscar aqui. Vai ser paraquedista lá fora. Lá fora. Provavelmente a dobrada do Rodrigo deve ser com o Coronel Meira, que está se colocando como se ele se candidatar a deputado estadual. O Meira teve 4.774 votos de vereador, mas nós estamos indo para uma outra eleição, foi bem votado. Ele vai precisar aproximadamente 50 mil votos, um pouco mais para deputado estadual. Dobrando com o Rodrigo, bastante. Né? Mas numa dobrada com o Rodrigo é interessante. O Meira poderia levar, se eles fizerem a dobrada, ele pode levar vantagem. Por quê? Se o Rodrigo sair com todo esse número de votos, logicamente, uma boa parte desses votos acaba indo para essa dobrada. Né? Então, pode ser mais vantajoso. Desde que aconteça uma coisa que, às vezes, eu vejo na política, estou na política há bastante tempo, gosto de acompanhar, é que haja uma dobrada honesta, né? Sim. Eu já vi muita dobrada desonesta, viu? Aqui em Bauru eu já vi candidato a deputado estadual colocar aqui dentro da cidade placas de 3 candidatos diferentes, nenhum deles de Bauru. Então, se houver uma dobrada honesta, que os dois candidatos trabalhem pelos dois, é interessante. Mas aí tem um negócio, né? O blog do Nevada trouxe essa semana, o Nivaldo, manda um grande abraço para o Nivaldo aí também, a questão do Rodrigo Mandalite também se colocando aí pelo PSB ou pelo MDB. Se ele for para o PSB, tem o Meira lá já, né? Para deputado estadual. Ele até comentou no blog lá, o Nivaldo comentou que o Rodrigo tinha interesse de fazer uma dobrada com o Rodrigo. Aí é uma questão do Rodrigo com o Coronel Meira. E outro seria o PMDB, que é o antigo MDB agora, né? O antigo PMDB, também na faixa de 50 mil votos. Os dois estão na faixa de 50 mil votos, o último candidato do partido, para estadual. Então, para o Rodrigo, para o Rodrigo Mandalite, 50 mil votos, tanto pelo PMDB, que é o SCAF, né, que ele tem uma proximidade com o SCAF, e 50 mil PSB, que ele não há uma intenção de dobrada com o Rodrigo. Como diz o Nivaldo, né, quem viver, viverá. E nós estamos chegando nos últimos tempos, né, para a definição dos partidos, dos candidatos. E eu quero que você participe junto com a gente aqui, acompanhando isso, porque vai ser um debate muito importante para a nossa cidade. A gente conhecer os candidatos, verificar os partidos que esses candidatos estão participando, as possibilidades de eleição. Eu não tenho problema de falar, não, viu, Moia? Se eu ver que um candidato está muito aquém daquilo que de repente é necessário, eu vou falar, viu? Tem gente que deve dizer, ninguém gosta de ficar fazendo estatística de política. Eu gosto, viu? Eu gosto. Sim. Eu acho bacana. E a ideia é a gente, ao longo desses meses, poder trazer aqui candidatos, especialistas, gente especialista em legislação eleitoral e também em especialista na questão política, né? Pessoas que saibam fazer essa análise e tenham esses números na cabeça e o histórico dessas campanhas passadas para poder levar para o público a realidade dessa nova eleição, né? A ideia é, a partir da definição, trazer os candidatos a deputado estadual e a federal pela cidade de Bauru, registrados aqui na cidade de Bauru, para um debate, para a gente poder conhecer um pouco mais, ver as ideias e que você também possa questionar algumas coisas. Por exemplo, se é a favor de uma reforma da Previdência como estava. Essa é a hora de você chegar por um candidato e falar, você é a favor da reforma da Previdência como está? Você vai votar a favor? Você não vai votar a favor? Como é que vai ser a sua postura se eleito? É a hora, né? Queria mandar um abraço pro Fábio Costa, viu? Grande Fábio. Tá mandando um grande abraço para você. Tá perguntando, cadê o Gazetinha? O Gazetinha esteve aqui, viu, Fábio? Semana passada esteve aqui. Tá mandando abraço. Um grande abraço ao Moia, o analista político perfeito. Nós estamos bem servidos aqui com o Moia. Esperamos auxiliar as pessoas, trazer informação. E você que tem informação
que ainda não chegou para nós aqui, pode mandar para a gente aqui, a gente vai conversando, vai discutindo os assuntos da cidade, principalmente no ano de definição. Sim. Como esse, é um ano muito importante, né, Moura? Sem dúvida alguma. Eu sempre falo que a eleição para prefeito e vereadores é a eleição mais importante para nós, cidadãos. Por quê? São aquelas pessoas que vão administrar a nossa cidade e legislar na nossa cidade. Porém, esta eleição deste ano, que é a eleição mais completa, onde você vota para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República, é a eleição mais importante para o país. Então, é muito importante, eu repito, tem muita gente que, por não gostar dos candidatos à presidência, deixam de votar. Isso é um erro muito grande. Nós precisamos, nesse período, até outubro, definir, cada cidadão tem que definir, cada eleitor. O primeiro turno é isso, é você votar num candidato a deputado estadual, num federal, no estadual, e aí você vai ver o governador, os candidatos que estão disponíveis e os candidatos à presidência. Mas é fundamental, porque não tem segundo turno para deputado estadual, federal e senador. É primeiro turno. Então você tem que votar nesses candidatos e aí vem aquela questão que a gente está discutindo aqui já há algum tempo. A possibilidade de Bauru voltar a ter representantes na esfera federal e também ampliar aí a sua participação na Assembleia Legislativa. Na Assembleia, na Câmara. Tem uma participação mais forte, mais pujante, né? Eu acho que isso teria até um ingrediente a mais, aí, porque se a cidade volta a se desenvolver, se a cidade volta a crescer, você tendo representantes fortes na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, só vai ajudar. Eu acredito que sim, não tem nem dúvida. Na secretaria o pessoal disse que não mexeu ainda por conta da greve, que não era hora de mexer agora, mas tem secretário em greve aí? Não, por causa da greve, não era hora da prefeitura mexer com troca de secretário. Nós perguntamos aqui para o Gazeta se a oferta que ele havia feito, e ele tinha feito a oferta naquele dia, e eu já sabia, porque recebi a informação de um servidor, no final da tarde, dos números que foram apresentados. E o Gazeta deu a explicação do ponto de vista do prefeito e da prefeitura sobre os valores. Mas realmente não agradou os servidores e eles estão em greve e eu confesso a você, não é o primeiro ano que os servidores estão recebendo aquém daquilo que eles gostariam. Isso já aconteceu na gestão do Rodrigo, no segundo mandato, né? Não foi uma vez só. Então a coisa vai se acumulando, né? As perdas vão se acumulando. Então é difícil depois você repor. Mas aí, Moia, como equalizar isso? Porque é muito difícil. A situação que a prefeitura está hoje, ela está praticamente impedida de fazer qualquer coisa diferente. Aí alguns servidores colocam a questão dos cargos comissionados. Isso não seria... É bom se cobrar, tem que se cobrar, mas só isso não resolveria essa questão do coeficiente, né? A redução... Não resolveria. A redução dos cargos seria, de confiança seria bom do ponto de vista até moral. Do ponto de vista financeiro, embora isso traga um alívio, mas não vai fazer com que aquele percentual que está rondando aí 53%, caia para 49%, 48%. Né? Acho que aí, e nós perguntamos isso ao prefeito na semana passada, são algumas mudanças estruturais que têm que ocorrer para desonerar a folha de pagamento. Está tentando qual é essa e tudo, né, Moia? Exatamente. Mas o problema chegou num limite que deixaram ele avançar. E aí, para você puxar e colocar ele no eixo, é difícil. É a mesma história da Polícia Militar lá no Espírito Santo. Funcionário público estadual do Rio de Janeiro, mesma coisa. Por quê? Você não paga um salário, não paga o segundo, atrasa o terceiro, não corrige no final do ano, atrasa o 13º. É uma bola de neve. Vai chegar um momento que você não consegue mais, por mais recursos que você busque no nível federal, você não consegue mais colocar o vagão no trilho. Você não consegue, é difícil. Então, igual em casa, né, Moia? A partir do momento que você descontrolou com cartão, fica difícil. A não ser que você receba outro recurso
extra, né? Extra. Você não consegue, é difícil equalizar. A gente sabe disso, quem mexe com finanças de casa, ou quem mexe com empresa, sabe que quando sai da linha ali o negócio é complicado. Desanda, fica difícil. E aí, Carlos, tem um outro lado. Quando a gente analisa, se você pegar, eu acho que você já fez essa análise e muitos dos que estão nos vendo já fizeram. Quando você analisa o governo Tuga Gerrani, ele passou 4 anos sem fazer grandes obras. Porém, ele economizou e ele não deixou os servidores na mão. O Rodrigo veio, herdou 29 milhões no primeiro ano de gestão. Porém, aí que a situação é complicada. Você olha para trás e fala, o Tuga foi um bom prefeito? Foi, deixou a casa em ordem, dinheiro em ordem, mas ele não fez obras que precisavam ser feitas. Ele não implantou semáforos que tinham que ser implantados. Ele não fez obras viárias. Aí o Rodrigo pegou o dinheiro e tinha que fazer isso. Era muito cobrado e fez uma parte. Gastou o dinheiro. E aí quem paga depois? Os servidores, porque ficam na mão, e os munícipes, porque deixam de ter as obras necessárias, obras viárias, obras de captação de água, esgoto, etc, etc. Então, é uma situação complicada, por isso que não é simples administrar uma cidade e é por isso que a gente tem que sempre ter uma preocupação muito grande quem vai ser eleito e como ele vai administrar a cidade. Nós estamos recebendo a informação, essa análise das Nações Unidas aí está girando em torno de 350 milhões de reais. Para resolver o problema inteiro. Né? Para resolver o problema. Agora, da onde vem esse dinheiro, Moia? Nesse meio tempo, entre uma situação e outra que nós citamos, você tem que ter criatividade. E aí você tem que, obviamente, buscar recursos, você tem que ter projetos grandes, projetos bons, e você tem que buscar recursos a nível federal, no Ministério das Cidades, etc. Mas, uma vez, Fábio Costa, que está nos assistindo, ele disse uma coisa na época daquelas grandes chuvas. Não adianta também você ter um projeto, você ir buscar o recurso e você querer fazer tudo de uma vez, porque você não vai fazer nunca. Então, é importantíssimo que você vá fazendo as obras de correção, para que quando você consiga o tal recurso, ou que pelo menos vai atenuando, as coisas já estão encaminhadas. Então você vai ter muito mais facilidade para resolver aquele problema que era imenso, porque você foi fazendo as pequenas obras e a lição de casa. Agora, quando você não faz isso, aí fica difícil. É igual a nossa casa. Eu gosto de fazer muita analogia com a minha casa. Você vai largando a casa. Quem tem casa sabe disso. Quebra uma telha ali, você vai largando. O muro dá problema, você vai largando. Um ralo entope, você larga. Depois para arrumar é complicado, né, mãe? Hoje nós estamos percebendo a cidade com problemas que nós não apresentavam, né? Hoje nós temos pontos de alagamento na cidade de Bauru que eu não pelo menos eu não lembro, né, desses pontos no passado recente. Né? E hoje para andar em Bauru, o bauruense está mais acostumadão, né? Já sabe mais ou menos aonde deve e não deve andar. Mas você agora está chegando em alguns lugares que não eram comuns isso aí e está acontecendo, né? Sim. Então, se não houver mesmo uma contingência, piorar, né? Porque há um desmatamento muito grande, não há o replantio das árvores, não há o cuidado com os rios e com os lagos, quer dizer, você tem a dificuldade muito grande, porque isso tudo está sendo devastado e, ao mesmo tempo, a cidade ou as cidades estão crescendo. Elas estão crescendo em cima do quê? Asfalto, concreto, cimento, então não tem para onde a água correr. Ela vai correr em cima disso. A situação dos funcionários aqui, a Márcia Barbosa, aqui um grande vamos mandar um abraço para a Márcia, falando que a mesma situação está acontecendo com os funcionários da FAMESP. Fizeram assembleia e votaram pela greve. Então aí está aí mais os funcionários da FAMESP. Que é recorrente também. Que é recorrente também. Professor estadual e funcionários da saúde, aqui em São Paulo é recorrente. E também a Polícia Civil e Militar, que não recebe os reajustes salariais que são de direito e que deveriam receber. Além do que, não há a reposição compatível com o crescimento das cidades, dos habitantes das cidades e da criminalidade. Então é por isso que a gente anda por toda a região de São Paulo e dificilmente a gente vê carros de polícia, vê batidas policiais, aqueles trabalhos preventivos, porque a polícia está com dificuldade. Mas você pode me ajudar no negócio? É uma conta que na minha cabeça não funciona, né? Vamos pegar um ano atrás.
Nós vamos lá voltar lá para março de 2017 e você pega a sua conta lá do mercado, tá? E faz a mesma compra hoje. Nossa Senhora. Aí o governo fez e fala que nós estamos aí com 3%, 2%. Melhor inflação nos últimos 20 anos. Não casa, né? Não funciona. Não. Aí é complicado, porque... o gás subiu 70%, o gasolina subiu 60%, aí você fala, a energia elétrica subiu. Combustível de novo, né? Tudo aquilo que afetava diretamente, sempre afetou, nos cálculos dos índices inflacionários de hoje para 30 anos atrás, sempre afetou. Bastava a energia elétrica subir ou o combustível subir, todo mundo sabia, a inflação vai subir. Uhum. Hoje não. No governo Temer, ao contrário. Tudo isso sobe e eles dizem que a inflação regrediu. Lógico que eu mesmo sem ser economista, há uma estagnação da economia. Durante um bom período aconteceu isso. Uma retração da economia. Porém, os preços do supermercado não sabem disso. Cada vez que a gente entra no supermercado, o preço está maior. Não há essa retração no preço dos produtos, né? É difícil. O arroz não baixou o preço, o açúcar, nada. Tem coisa que é sazonal, eu até entendo, né? Você pega hortifruti, depende de chuva, depende de muita coisa. Mas tem produtos industrializados que, teoricamente, não era para acompanhar a inflação, né? Era para ficar... E não está. Então não precisa ser economista. Eu posso não entender dos detalhes da economia, mas eu pago a conta. E eu faço compra, eu vou no mercado. Eu também. Então quem compra, né? Tem a sensação ali, não existe no isso. Caixa ali, ou na gôndola ali, quando você está de frente. Não sei que milagre está fazendo. É o milagre do número, né? Para fazer com que a inflação apareça num número menor, e aí todos os reajustes salariais, etc., incidem sobre esse número baixo e que é mentiroso, é fictício, é peça de ficção. E, enquanto isso, quando você vai ao mercado, quando você vai à quitanda, o açougue, eles desconhecem esses números pequenos. Verdade subiu 2,5%? Não, subiu muito. Não? Dobrou. Energia elétrica? Muito mais que isso. As tarifas... Não, bujão de gás. O governo vai ter vergonha, né, de falar que subiu 2%, e as coisas dele, a tributação dele, não bate com esse número. Né? Quando o rapaz entrega o gás, eu vou olhar para ver se o botijão ele está com prata, ou se ele tem algum niquelado, alguma coisa de ouro. Porque cada dia que esse rapaz chega lá, ou todo mês, ou cada 2 meses, que ele vai entregar o gás, o preço está maior. Então, eu não sei aonde que essa inflação é divulgada. Eu já sei qual é o seu problema. Aí você compra bujão de gás gourmet. Ah, bom. Isso. Na comida gourmet, você compra o gás gourmet, por isso que ficou um pouco mais caro. Aí subiu acima da inflação, né? É piada, viu? É piada. Eu ando muito triste com... Você tem que andar com aquele Isordil, aquele remedinho para pôr embaixo da língua. Cada vez que você se defronta com compra de mercado, abastecimento do veículo ou compra de botijão de gás, você tem que pôr o remedinho embaixo da língua e aí você partir para... E o pior de tudo isso, né? Você faz tudo isso, quando você liga a televisão, você tem que ser surdo, né? Sim. A inflação do mês foi 0,8%. A melhor desde 20 anos atrás. Eu falei, não é possível, tem algo errado. Qualquer um que vai no mercado já percebe que isso não casa, né? Então, quando chega agora, o governo, tanto o estadual como o municipal, vem com índices de inflação de 2%, eles não fazem nem cócega, não faz nem cócega, e não repõe nada, né? É assim que o prefeito vai dizer, mas é o que está lá, o índice oficial, mas é para o servidor, para o trabalhador, 2%, não faz nem cócega, né? Não sei se eu fosse ministro, aí 2%, 3%, podia ser melhor, né? O aumento proposto para o Vale Alimentação dos servidores municipais foi proposto R$12. Para pensar, R$12 é menos de R$1 por dia. Bem menos. Bem menos. Aí você fala, e aí? E aí? Né? Claro que quando você confronta o prefeito, você conversa com a administração municipal, ela vai dizer, mas cada R$1 que eu der equivale a tantos milhões no ano. Nós sabemos disso. Porém, o servidor ele tem que se alimentar.
ele tem família, ele paga aluguel, ele tem que pagar estudo quando está na fase de estudos, ou tem que cuidar dos filhos e suprir tudo aquilo que uma família tem que suprir quando tem crianças em casa, principalmente. Alimentação, escola, roupa, etc, etc. Então, é muito complicado. E é por isso que a gente entende essa situação. Você acha que nesse ponto, Moia, você acha que no caso do prefeito, governador, até presidente, né? Precisaria de uma figura de um administrador, alguma coisa parecida? Porque o que acontece? Tem que ter um planejamento. Hoje está faltando, eu não lembro agora, até escutei na rádio, a Secretaria de Educação passou o número de vagas está menor, né? Está em falta. Então, elas têm uma projeção de ano a ano, a necessidade de aumento disso, necessidade de novas vagas, etc. Precisa ter uma organização nisso, né, Moia? Eu sei que é difícil, existem N variáveis na prefeitura, queda de arrecadação, meio de arrecadação, mas alguém tem que pensar isso a um longo tempo, né? Sim. Planejar, por exemplo, daqui a 10 anos, quantas creches, quantas EBs nós precisamos, qual a demanda da própria sociedade, né? Se esse planejamento fosse feito, Carlos, com certeza, boa parte dos problemas que a gente percebe, não só em Bauru, mas em boa parte dos municípios brasileiros, não estariam acontecendo. Ou seja, se você tivesse feito planejamentos a cada 5 ou 10 anos, pelo menos 5 ou 10 anos, no mínimo 5 e acima de 10, quanto mais, melhor. Se você fizesse isso, com certeza os municípios estariam vivendo de uma forma melhor, menos afogado, né? E por isso que você precisa, a cada vez, melhores gestores, pessoas que realmente entendam... Mas não é gestor de falar também, eu sou gestor, e nós estamos vendo gestão. É o gestor público que realmente entenda de planejamento, de orçamento, né? E que tenha também um componente que é a questão da criatividade, cara. Com certeza. Né? Você tem que fazer, conhecer muito bem a estrutura da sua prefeitura para você fazer as mudanças, as alterações e não deixar que a... Aliás, quando você se coloca candidato de uma cidade, espera-se que você tenha pelo menos um amplo conhecimento da cidade, das demandas daquela cidade, conheça a população, conheça um pouco, pelo menos, se não os detalhes da finança, pelo menos tem uma noção do que vai assumir, claro. Né? Não dá para chegar depois que assume e falar, não tem dinheiro, né? Porque todo mundo faz isso. Não é o Bauruense, não é o Gazeta, prefeito de Bauru. Isso é um mal, chega a dar raiva. Uma pessoa se põe candidato, me coloca candidato. Aí chega na hora, desculpa, não tem dinheiro. Agora, pior do que essa situação é aquela de alguns candidatos, e me desculpe o governador, mas eu o incluo nessa lista, que faz aquela contenção no primeiro, no segundo e no terceiro ano e só vai inaugurar as obras a partir do terceiro e do quarto ano. E guarda esses recursos e não investe aquilo que está aprovado. Um exemplo claro aconteceu no ano passado, e o presidente da República agora, numa reunião, ele declinou isso. O governo federal, no orçamento, designou verba para a construção e a manutenção dos presídios, a reforma dos presídios. A maioria dos governadores não usou o dinheiro. O de Goiás, por exemplo, onde nós tivemos problemas seríssimos agora em alguns presídios, ele usou 4% do valor, do percentual que ele tinha à disposição. Aí você pergunta, mas se você tem esse dinheiro, por que não usar? Se esse dinheiro não vai poder ir para outra atividade, se esse dinheiro vence no ano seguinte, você tem que fazer um novo orçamento, e aí talvez você não tenha esse dinheiro, dependendo da arrecadação, dependendo de uma série de fatores. Então, além desse problema sério que você levantou, Carlos, tem também a questão daqueles prefeitos, governadores, que fazem a contenção e depois não tem como usar. Um pouco de ego. O Estado de São Paulo tem um problema muito grande com isso. Sim. O governo federal disponibiliza muitas coisas para o Estado de São Paulo e às vezes o Estado de São Paulo não quer para não dar o nome do governo federal. Isso aí aconteceu várias vezes. O PSDB está aqui no Estado de São Paulo há 24 anos.
Muitas vezes eu li e vi e fui pesquisar, e você tinha situações como, por exemplo, o governador não aceitava o SAMU ou determinados benefícios que o governo federal estava dando, porque aquilo era do governo federal e não era do governo estadual, né? Além do que, no governo de São Paulo foram criadas várias agências, por exemplo, desnecessárias, completamente desnecessárias, gerando custo, gerando despesas de emprego, de mão de obra que não precisariam, né? Porque você privatiza um monte de empresas, aí depois você cria agências. Então, para que você privatizou aquele monte de empresas? Para criar as agências? Não tem lógica, nenhuma, lógica zero. Queria mandar um abraço também para Cristina Maria. Olá, Carlos e Rafa, boa noite, um abraço para vocês. Valeu, Cristina, valeu pela companhia. Curiosidade de candidatos, tá, Moia? Eu dei uma olhada ali no site, eu vou ficar com o notebook aqui na bancada, para a gente ir conversando e vendo números das eleições anteriores também. E já, para me perguntar aqui, eu até esqueci, desculpa, viu, Hélio Santiago, um grande abraço para o Hélio. Boa noite, o doutor Raul vai sair a deputado estadual? Bom, estão falando que sim, já mudou, migrou, já saiu do PV, partiu para o Podemos, né? Acho que sim. Tudo leva a crer que sim, ainda não formalizou ainda nada, mas ninguém se movimenta politicamente na véspera das coisas acontecerem sem intenção. Nesse período as pessoas estão analisando uma série de fatores. Sim, sim, não é só a questão de ter ou não ter voto, a expectativa de ter ou não ter voto. Há também uma análise que as pessoas que são candidatos e os partidos fazem, que é a questão financeira. Ser candidato tem um custo. Muitas vezes esse custo não é absorvido totalmente pelo candidato. De repente um candidato majoritário aí ajuda, né? Às vezes ajuda. For interessante para ele acaba então, ajudando. Às vezes a pessoa acaba desistindo no meio do caminho, até julho, né? Junho, acho que é a data, né? As datas para você... mas a definição de partido é agora. 7 de abril. E aí depois começa. Mas aí, vai ser só a formalização. Formalização. Né? Porque aí vai entrar na parte de composição, né? Sim. Quem abre mão para quem, o meu espaço se eu te ajudar. Sim. E entra naquela conversa política habitual. E logo nós vamos ter a definição. Assim que nós tivemos a definição, e os nomes que estiveram também sendo trazidos aqui, que estão a fim de disputar. Na verdade, o espaço é democrático, tem que disputar mesmo, se achar que tem condições, mas nós vamos fazer análise aqui, né? Claro. Nós queremos o melhor para o Bauru e assim, não é querer votar naquele no time que vai ganhar. Não. Mas nós vamos analisar as possibilidades, né? Então... temos que votar nos bons candidatos. Eu posso não torcer para o Corinthians, mas eu sei que ele é um candidato a ser campeão. Não, aí é diferente. Agora, no caso, no caso da política, diferentemente do esporte, né? O seu voto tem que ser um voto consciente. Com certeza, né? com certeza. Então, se esse voto consciente for num candidato de Bauru, da nossa região, excelente, excelente. Agora, se também não tiver opções boas para você votar, não jogue seu voto no lixo. Vamos procurar um candidato da região que faça valer o seu voto. É isso que é mais importante. Bom lá, o Gustavo Lessa também chegando aí. Um grande abraço para o Gustavo Lessa, valeu demais aí. E as curiosidades para trazer. O candidato menos votado da eleição para deputado estadual foi o Gileno, do PSL, com 35 mil votos. Foi o menos votado. Que se elegeu. O menos votado, mas que conseguiu se eleger. PSL. E para deputado estadual, para federal, por incrível que pareça, obteve menos votos, né? Foi o deputado federal Fausto Pinato, do PRB, com 22 mil votos. Impressionante, né? O PRB conseguiu uma votação... em algumas situações... Interessante, né? E é por isso que isso foi muito discutido nesses últimos 2 anos. Aquela questão do puxador de voto. Um só consegue 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de votos e ele leva junto com ele candidatos que tiveram, às vezes, votação inexpressiva. Não é o caso. É o caso. Esse aqui do PRB é o Celso Russomano, que bateu 1.500.000 votos. Ele acabou puxando uma fila com ele. Né? Como o Tiririca também. Então, isso aí está sendo discutido no Congresso Nacional para que esse tipo de situação não venha a ocorrer.
né? Ou seja, você desvincular essa puxada de votos, né? Como é feita hoje. Porque o voto é do partido, mas assim, não é justo, né? Porque praticamente aqui no Brasil não se tem o hábito de votar em legenda. Tem algumas pessoas que votam em legenda, não falando que ninguém vota em legenda, não é isso. É que as pessoas não têm hábito de votar em legenda. Eu não tenho o hábito de votar numa legenda porque eu acredito no programa, no conteúdo pragmático do... Porque até eu estou vendo uma salada, um balaio de gato em conteúdo de partido, eu já não sei mais o que é o quê. 5 partidos, e aí você tem uma mistura. Tirando os radicais da direita, os radicais da esquerda, o resto para mim virou salada, viu, Moia? Então dificilmente eu vou escolher um partido hoje, ou um candidato pelo partido. Eu digo dificilmente, né? Mas e o brasileiro em si não tem. O brasileiro tem um voto mais pessoal. Ele vota naquela pessoa, ele vota naquele cidadão que se apresentou e ele se interessou pelaquela pessoa. Então, hoje, se mudar isso, vai ser um golpe duro para quem não chega com uma eleição. Por exemplo, não adianta o Russomano puxar 1,5 milhão de votos, que se o Fausto Pinato aqui não conseguir uma votação, vai ficar fora. Sim. E aí acontece o quê? Como aconteceu? O Sakai teve uma votação muito boa, ficou fora. O próprio Roque teve uma votação muito boa, mas pelo PSOL ele não conseguiu atingir o coeficiente. Mas excelente votação, né? Se não me engano, acho que o Roque passou de 4 mil votos. Então ele ficou fora. O Sakai, acho que 7 mil votos ficou fora. Sim. Então, mas quem votou nele, acha injusto, né? Pô, o cara foi bem votado e ficou fora porque a coligação e o partido não atingiu os coeficientes. Eu acredito que isso aí deveria ser repensado, né? Cada um se vira, cada um corre atrás da sua votação. Não dá para ter essas artimanhas mais. O Brasil precisa mudar. O Brasil precisa parar de ter essas pegadinhas que o povo não entende. O povo não entende isso aí, viu? A proporcionalidade, a finalidade dela é nobre. É você colocar na Câmara, na Assembleia, no Congresso, representantes da maioria ou da boa parte do espectro da sociedade, né? Representantes de várias correntes, de vários segmentos da sociedade. Isso funciona para partido forte, né? Exatamente. Agora, o que os partidos perceberam, alguns partidos, que ele, ao colocar um puxador de votos, seja um jogador de futebol, ex-BBB, uma dançarina, um cantor, esse e aquele, ele consegue arregimentar um número de votos acima de 1 milhão, de 800 mil, 500 mil, e aí ele consegue levar 5, 6. Então é esse ponto que precisa ser rediscutido, né? Vamos lá, nós temos a imagem da semana. Aí ele está estreando aqui na TV. Eu não podia deixar de colocar isso, sabe? Porque o Barroso, como o pessoal das redes sociais costuma falar, me representou, né? Muita coisa que a gente pensa e gostaria de falar do Gilmar Mendes, pelo monte de coisa que o ministro faz. O Barroso teve um entreveiro lá com ele. Então fica aí, ó, no Barulho Fala de hoje, a imagem da semana. É preciso que a gente denuncie isto. Probleminha técnico, vamos tentar resolver. Vamos voltar aqui, eu acho que não está com problema no arquivo, Josa? O santo do Gilmar é forte. Ele conseguiu, velho, impressionante. O santo do Gilmar é forte. Muitos que estão nos vendo pensaram que a imagem do Gilmar é aquela, né? Ou seja, foi ali uma conversa um pouco mais ríspida. Áspera. Sem dúvida alguma. O que você achou daquilo? Não, sinceramente, o que o Barroso falou para ele, eu teria dito também. Eu não teria, porque eu acho que ele mandava prender. Se eu fosse, depois que eu terminasse, ele me mandava prender, com certeza. O Gilmar vem metendo os pés pelas mãos em várias atitudes que desagradam não só os seus pares, mas desagradam a sociedade brasileira, né? No momento em que muitos têm esperança nessas operações que a Polícia Federal e a própria Justiça têm feito, como a Lava Jato, você perceber que um magistrado que representa a corte máxima do país libera, sem mais nem menos, da prisão,
pessoas como aquele Barata do Rio de Janeiro, que está envolvido em uma série de crimes de corrupção, propina, etc., fica complicado, né? Fica muito difícil porque está indo na contramão daquilo que a sociedade está clamando há muitos anos. Chega de corrupção. Então, essas atitudes que o ministro Gilmar Mendes tem tomado, sua proximidade com um partido político que beira a promiscuidade, me desculpe, mas é isso mesmo. Sabe, um desembargador tem que ficar muito equidistante. Ele não pode se misturar, né? E acho que o Barroso de um ministro do Supremo, do Supremo Tribunal. Ter essa autonomia, né? Sem dúvida. Ó, o Hélio Santiago participando aqui, um grande abraço, viu, Hélio? Valeu pela colaboração aqui, ó. Diz que em 2020 não vai mais poder fazer coligação, os partidos vão ter que fazer uma bancada forte. É o que a gente espera, porque é inaceitável que você tenha 35 partidos e chega na hora da eleição para governador ou para presidente da República, você tenha 3 candidatos. Aí você pergunta, mas cadê? Aí fica todo mundo pendurado em 2, 3 candidatos, todos os partidos, né? Aí acontece a eleição e depois que acontece a eleição, o que acontece? Aqueles partidos todos do candidato vencedor vão lá pedir cargos. Agora vai, ó. Eu achei que não ia dar certo até falar para você, mas vamos lá, imagem da semana. Aí a gente faz um 2-1. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa a sessão. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Tá aí a imagem da semana, direto da internet. O José fez uma administração aqui, ele conseguiu colocar realmente aquela parte essencial da discussão. E eu hoje mesmo comentei com o meu amigo Rui Carvalho sobre essa questão. Esses 11 ministros do STF não me representam. Eu acho que nós estamos muito distantes, mas muito distantes de uma corte isenta e que faça o seu trabalho com celeridade, com honestidade, com capacidade, sempre em cima das leis e da Constituição Federal. Então, a cada momento tem uma discussão diferente sobre algum tema ligado a algo que no passado podia, hoje não pode, amanhã talvez possa ou talvez não possa. Quer dizer, então você percebe, e a impressão que estes 11 juízes, desembargadores, ministros nos passam, pelo menos a mim, é de uma bagunça generalizada na Corte Suprema do nosso país. E é aquele negócio, né, amor? A gente sempre teve o judiciário como guardião da justiça, né? Sim. E a nossa esperança não vai ser feito justiça. Sim. E até para o próprio juiz que é sério, muitos juízes sérios. Isso pega mal, é igual o colega meu de emprego também começa a fazer coisa, pega mal, né? Pega mal, a gente não gosta de ter aquele colega que trabalha errado, que tem, toda a profissão tem, mas
é ruim. E o ministro, ele está sempre, ele está na vitrine, né? Sim. Ele o judiciário está na vitrine, né? Eles tinham que dar o exemplo. E para começar isso, eles tinham que se reestruturar e fazer com que os processos andem, as decisões sejam tomadas em todas as esferas da justiça. Um camarada matou uma esposa no Paraná. 17 anos depois, ele começou o julgamento desse cidadão hoje. Então, não é inconcebível que um assassino fique 17 anos livre esperando o julgamento por ele ter assassinado uma pessoa. Então, é isso que está acontecendo no Brasil. O descrédito para com a justiça acaba sendo um grande incentivo, além da impunidade, para que novos crimes aconteçam. A impunidade é a pior que acontece. Sim. Porque a impunidade deixa a gente desacreditado. Desacredita completamente a Você não tem mais justiça e a nação, sem dúvida. Você fica desacreditado. Sim. Você fica com receio de tudo. Você sabe que aquele resguardo que você poderia ter, que seria a justiça, de repente não está funcionando como deveria funcionar. Isso é péssimo, né? Até para a sensação do cidadão, da pessoa de ter um resguardo, né? De ter alguma coisa ali zelando por ele, né? Pelos direitos dele, né? Sem dúvida. Porque daqui a pouco fica aquele negócio, só quem tem dinheiro vai conseguir ter seus direitos preservados, né? Quem tem estrutura para ter uma boa demanda jurídica aí, que vai conseguir pessoas, e o cidadão comum, as pessoas mais humildes, acabam ficando apartados disso. Sem dúvida, sem contar que, inclusive na justiça trabalhista, o Estado, seja ele o município, o Estado ou o governo federal, eles deitam e rolam. Eles fazem o que eles querem. Aí o cidadão entra com uma ação na justiça, leva anos, ele ganha, e aí depois ele tem que ficar esperando o pagamento numa lista de precatório. É criminoso. Eu queria mandar um abraço para os funcionários públicos aí, tanto do CPP3, aliás, todos os funcionários públicos, que tem muita demanda ganha e não consegue receber. É uma vergonha, é criminoso. Isso é criminoso. Queria mandar um abraço aqui para o Benedito da Silva, está falando boa noite com a aposentadoria do nosso querido deputado Pedro Tobias. O nome forte dentro do PSDB é o Caio Coubo, que vocês analistas avaliam. Nós já começamos a falar do Caio. Retrasado, né? Foi. Nós vamos voltar no assunto, nós estamos terminando o programa. O Caio tem uma missão muito grande pela frente, passar de 100 mil votos, né? É uma missão. Ele ficou um tempo longe de disputar a eleição com o nome. Mas nós vamos voltar, viu, Benedito? Participa junto com a gente aqui. A gente quer saber a sua opinião também. Vai colocando também o que você acha, os nomes aí que você acha que é bons para a nossa cidade. E participe, viu? Não deixe de participar. A partir de agora, toda quinta-feira, a gente vai dando uma olhada no que está acontecendo aqui na nossa cidade, os nossos candidatos, enfim. E eu que gostaria muito que você participasse. E a Márcia está falando assim, estão de parabéns, falou que o povo brasileiro está precisando falar e não podia. Pode sim, viu, Márcio? Pode sim, o povo deve falar, né? Nós temos hoje, graças a Deus, com a democracia das comunicações hoje, apesar de ter muita gente falando besteira, né, usando para falar besteira, também tem muita gente falando coisa bacana, né? Hoje nós estamos transmitindo pelo canal de TV, mas também estamos pela internet, pelo Facebook. Então, nós temos que nos manifestar e mostrar o nosso desagravo, aquilo que a gente não gosta, e parabenizar aquilo que está realmente sendo, a gente está olhando que tem esforço, que tem boa vontade. Beleza? Maia, queria agradecer muito aí mais esta noite. Foi um bate-papo bem descontraído, que você está sempre convidado a participar. E aí, semana que vem, nós vamos fazer mais uma análise. Tem uma convidada que eu devo trazer aí, para falar um pouco de marketing. Então, para o pessoal também, que nós vamos voltar a trazer, às vezes, algum entrevistado também de alguns temas relevantes também para a cidade. Mas valeu demais. Obrigado, um grande abraço a todos, um excelente final de semana e fiquem com Deus. Um grande abraço para você que acompanhou a gente. Queria agradecer muito a Deus e a você, nosso parceiro, nosso amigo da TVC, que está aqui participando e assistindo o programa junto com a gente. Valeu demais. Se puder, compartilhe o vídeo também, dá aquele like, curta a nossa página, enfim, ajude a gente a divulgar mais as coisas da nossa cidade. E até quinta-feira que vem.